a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes, e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade, que se expandem no seu seio. Mas, nesses mundos, o homem ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar e recuar. E se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que o mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Muito legal, né? É. Tá bom. Então nós estamos, a Miriam leu para nós o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela começou pelo item 1, né? Que é a mensagem de Jesus, lá em João. E depois ela leu o item 16, tá bom? 16 até 18. Mundos Regeneradores, que foi mandada a informação, a mensagem por Santo Agostinho, lá em Paris, em 1862. Essa questão dos mundos, embora no Espiritismo tudo se entrelace, é importante a gente entender que se todos os seres de alguma forma emanam algum tipo de fluido, é óbvio que a cada planeta está envolvido em um tipo de fluido, tá bom? O Adalberto, que está fazendo um excelentíssimo trabalho, vai achar para nós no Livro dos Espíritos aonde que fala sobre o fluido universal. Ele já sabe de cor, tá? Porque o Adalberto está fazendo um trabalho. E ele sabe que isso aí está no começo do Livro dos Espíritos. Nem precisa falar que questão que é. Vocês todos não precisam nem dizer, pesquisar na internet. Luizão, boa noite. Liga o microfone um pouquinho, Luizão, para a gente falar. Não ligou. Ainda não. Também não. Agora sim. Tudo bom? Luizão, como é que você tá? Bem, obrigado. Tudo certinho? E André? Para todo mundo, tá ali lavando louça. Tá bom, manda um beijo para ela, viu? Esse é o Luizão, para quem não conhece. E aí, Luizão? Tá bom? Tudo bom, Trabalhador Júlio? da nossa casa. Júlio. Por assim dizer, um grande simpatizante e iniciante da doutrinação. Tá bom? Em breve Obrigado. nos veremos. Pois não, senhor Adalberto D'Alevo.
Tá desligado seu microfone, Adalberto Dalli. Microfone, Gru. Obrigado. Estou caçando ele aqui. Princípio vital. Está no capítulo 4, perguntas Princípio 74. vital. Hã? Princípio vital? É, Fluido universal e princípio vital. isso. É? Tá bom. Então vamos lá. Qual que é a questão? Já vou te falar. Questão de 60 a questão 75. De 60 a 75. Certo. E o que você pode dizer para nós sobre o fluido universal? Também chamado de fluido cósmico universal, que é o FCU, né? Que a gente até acaba abreviando porque o termo é muito grande. É o fluido que compõe tudo que existe de material, né? Então, aonde existe matéria visível, ele participa. Onde tem vida, né? Certo. O fluido universal. É. Tá bom. O que mais? Tem o princípio vital, que é onde tem vida, né? Não, mas nós estamos falando de fluido universal. Ah, tá. Então, universal é onde tudo que existe, né? E o Júnior? O que o Júnior fala Oi. sobre fluido universal? O fluido universal, ele é emanado de Deus e ele envolve todo o universo. Tudo que tem no universo tudo que compõe o universo é derivado do fluido universal, que é emanado de Deus. Os planetas, os mundos, as estrelas, as criaturas, todos os componentes do universo são formados pelo fluido universal. São derivados do fluido universal de Deus. Tá certo isso, seu Bernardo? Tem que consultar o Bernardo, tá? Quando essas coisas complexas. O Júnior acabou de dar uma aula. O Júnior Adalberto deram uma aula. Não, o Juju. Parabéns. Bom, é o Obrigado seguinte. pela aula, hein? O Adalberto, ele pesquisou ali. Eu sinceramente achava que ele tinha isso na ponta da língua, né? Depois mais pra frente, ou hoje, ele pode revelar o trabalho que ele está fazendo. Mas funciona mais ou menos assim, ó. Tem uma explicação, digamos assim, bem bacana, fácil de compreender. Quando os camaradas perguntam sobre os componentes do universo. Vocês já leram ou já ouviram no Livro dos Espíritos sobre isso? Nós aprendemos e passamos no curso que o universo ele é composto basicamente de 3 elementos principais, tá certo? Esses elementos principais a gente se relaciona com eles queira ou não queira, tá bom? O primeiro é Deus, o segundo é Espírito e o terceiro é matéria. Quando a gente fala assim, parece que nós estamos falando da Terra, mas é no universo isso, tá? Isso funciona no universo inteiro. Porque o universo inteiro é criação de Deus. E em tudo que há criação de Deus, porque tudo é criação de Deus, é composto a partir do fluido universal, que é emanado pela vontade de Deus para criar tudo que você conhece e tudo que a gente não conhece ainda. Quando a Miriam leu sobre o mundo de regeneração, vocês já devem ter percebido aí, quem tem um pouquinho mais de tempo aí com o espiritismo, que fica sempre pesquisando sobre espiritismo, kardecista, né, que a gente chama, vai perceber que muita gente fala que a Terra está em regeneração, ou a Terra está regenerada. Tem gente que fala que muita coisa está acabando, porque não vai precisar mais, porque já está regenerando a Terra. Bom, segundo o que a Miriam leu ali, o mundo de regeneração é, na verdade, um mundo de transição, que você está entre prova e expiação e um mundo melhor, onde não exista mais o mal, por assim dizer. Então é um estágio onde o espírito, por assim dizer,
tem um certo descanso das atribulações. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você está numa situação de um mundo elevado, numa situação parecida com o mundo feliz, mundo angelical, mundo divino e assim por diante, você não está lá para descansar. Compreendeu? Ninguém quer ficar no mundo angelical. O cara quer chegar lá. Mas o objetivo não é chegar em um ponto circunscrito, em um planeta, compreendeu? É o estágio de progresso do espírito que interessa. Que, por sua vez, quando ele não está em compromissos em planetas inferiores, para ajudar espíritos que ainda estão um pouco para trás, ele fica nesses mundos. Mas ninguém que está no mundo angelical, por exemplo, quer ficar lá. Sabe por quê? Porque o interessante de você melhorar é que você tem a condição de ficar num mundo onde não tem fome, onde não tem miséria, não tem guerra, não tem ódio, tá legal? Não tem essa luta que nós temos para o sustento do corpo de carne, por exemplo, porque o corpo lá não é igual ao nosso. É um corpo fluídico, é um corpo etéreo, tá legal? Ainda tem perispírito. Quanto melhor você vai ficando quando não estiver em compromissos em corpos mais materiais, em mundos superiores, em mundos inferiores, você não quer ficar parado no mundo angelical. Porque imagina o seguinte, você está no mundo angelical. Quem é que vive no mundo angelical? Espíritos de mundo angelical. E aí você vai ajudar quem no mundo angelical? Não tem quem você ajudar no mundo angelical. É certo que existe no mundo angelical aquele cara que começou, está no comecinho daquele estágio, e os que já estão completando aquele estágio. Até aí está tudo bem. Mas mesmo o cara que está com muito problema no mundo angelical, não demanda bilhões de outros espíritos ajudando ele. É mais fácil você ajudar o cara que está no mundo angelical, mesmo no começo dessa carreira, do que ajudar um cara que está no mundo de prova e expiação. Então é rápido, a coisa é mais rápida. De modo que o cara que está no começo de um estágio de mundo angelical, ele também tem compromisso, ele tem missão. Uma ideia que vocês podem ter disso é o seguinte, já ouviram falar dos exilados de Capela? Aliás, quem que não ouviu, né? Exilados de Capela é um exemplo de grupos de bilhões de espíritos que são enviados de um planeta, de um mundo ou de uma constelação para mundos inferiores. Esses grupos imensos são basicamente divididos em 3, tá? Os que vêm compulsoriamente, porque lá onde eles estavam não deu muito certo, passaram raspando, como eu já expliquei para vocês, né? Como quem aqui passa de um ano ou de uma série para outra, né, Rosana? Raspando, até porque inventaram uma história aí de que o cara não podia ser reprovado, e aí tem um monte de analfabeto no segundo colegial, né? No segundo grau. Não pode reprovar porque desanima o cara. Quer dizer, na nossa época, que eu sou velho, ou você passava ou você tomava bomba, não tem conversa. Faz de novo. E isso formou pessoas melhores, mais trabalhadoras, mais esforçadas, porque não tinha moleza. Se você não vai estudar, vai trabalhar. Né? E muita gente trabalhava e estudava. Agora você não precisa estudar mais. Então você chega na escola hoje, é uma baita de uma bagunça, principalmente da 8ª série para o 3º colegial, que já mudou tudo, até os nomes mudaram, né? Então quando você não passa, ou quando você passa sem saber, você chega lá no ano seguinte, lá você vai tomar bomba. Você passou raspando, fez exame, fez DP, fez não sei o que, você vai ter que voltar. É isso que acontece com os camaradas que chegam num mundo melhor, tá bom? Por exemplo, o mundo de regeneração, ou num mundo que nem os que estavam lá na constelação do cocheiro, e tem que vir para cá, para melhorar as coisas que não estão muito boas. 1/3 deles é compulsório, o outro terço é de espíritos que vão encarnar também para ajudar os que estão vindo compulsoriamente, ou seja, eles são comprometidos, podemos chamar até de missionários, e no termo de ter uma missão, né?
E os outros, um terço, vai ficar desencarnado cuidando destes. Então tem dois grupos, dois pedaços desse grupo que vão estar encarnados. Os que são compulsórios e os que encarnados vão ajudar estes amigos, irmãos que estão como compulsoriamente encarnados. No meio desse caminho, desse trajeto, uma grande parte, que são os mais revoltados, não querem reencarnar na Terra porque se sentem injustiçados. Então eles brigam lá com Deus. Não vamos esquecer o seguinte, tá? São espíritos, geralmente, são super inteligentes, tá? Nós dividimos os espíritos, para fim didático, de espíritos novos, mediano evolução e espírito velho. O espírito velho é o cara que tem muita experiência, mas nem por isso ele tem moralidade altíssima, tá bom? Ele pode ser simplesmente desenvolvido muita inteligência. Então tem espírito muito inteligente que passou raspando e chegou lá na constelação. Tá legal? Esse cara, quando volta, ele ainda tem, para trabalhar no mundo de prova e expiação, por exemplo, ele tem que trabalhar o orgulho, o egoísmo, porque ele se sente o cara. No meio do caminho, a revolta dele é tão grande que ele sai fora do grupo. E ele fica, por assim dizer, que nem aquela série que tinha na época que o Adalberto estava com 35 anos. Perdido no espaço, né, Adalberto? Série de 1966, né? Então, foi o que eu falei. Quando o Adalberto tinha 35 anos, mais ou menos. Estava terminando a pós-graduação no Mackenzie, de Química. Você fez Química no Mackenzie mesmo, né? Química e Engenharia Química. Isso. Então, quando ele estava na pós-graduação com 35 anos, era a época que estava estreando o Perdidos no Espaço, tá? Com o Dr. Smith, né, Adalberto? Isso. Então, tá bom. Então, o cara fica perdido no espaço. A gente tem tratado de um monte deles, tá? E esses que têm vindo para nós, eles são amigos nossos. Eles são conhecidos nossos. Quer dizer, a gente não sabe, né? Mas na hora da conversa, eles nos reconhecem. E é uma choradeira, tá? Um dia nós vamos mandar esses áudios para algum lugar para vocês escutarem tudo. Deve ter mais ou menos umas, sei lá, deve ter umas 500 horas de doutrinação para vocês ouvirem. Dá para ouvir doutrinação até eu sei lá quando, até o Davi entrar na faculdade. Aí, tem coisas muito interessantes que a gente faz aqui nos nossos trabalhos, e a gente fazia também já há muito tempo, quando trabalhávamos juntos na Liga Espírita, lá no centro de São Paulo, tá? E que, por um motivo ou outro, nós tivemos que sair e continuamos fazendo o nosso trabalho. Aliás, nós agradecemos muito pelo pessoal da Liga Espírita ter nos convidado a sair. Porque se não tivesse acontecido, a gente estava até lá hoje, até hoje lá, podados. Tá? Podados, porque a gente tem um monte de conhecimento, muitos de nós, e a gente não conseguia colocar em prática porque era, por assim dizer, censurado. Dentro da casa espírita que a gente trabalhava, a gente era meio tido como xarope, tá? Como herege. Criaram a figura do herege dentro da casa espírita, se você acredite se quiser. Mas essa parte foi uma parte boa, porque saindo de lá, nós criamos, através da nossa saída, foram criadas 3 casas espíritas. E as 3 casas espíritas trabalham muito parecido conosco aqui. Tá bom? Bom, nós estamos falando tudo isso porque os mundos vão mudando para se adequar aos espíritos que nele vão habitar. Tá legal? Então, se você pegar o planeta Terra, ele era uma bola de fogo, depois ele foi se esfriando, tá certo? Foi esfriando, foi esfriando. Os elementos da tabela periódica, que o Adalberto sabe de cor e salteado, foram se combinando. Como que chama, Adalberto, quando um elemento químico se combina com o outro, chama o quê? Reação química. Uma reação química. Mas, por exemplo, quando você pega 2 átomos de hidrogênio e mistura com um átomo de oxigênio, o resultado é água. É uma molécula. Mas aí ele se transforma em molécula. Essa transformação tem algum outro nome, não? Ou é combinação química, reação química, ou é o que, como é que chama? Combinação química. Certo. Na verdade, combinação, não é reação. Né? Como é que é?
É combinação, não é reação, né? Combinação. Então tá bom. Então o que acontece? Essa mudança do planeta, ele vai criando, por exemplo, a água, evidentemente depois que tem o oxigênio. E teve uma época no planeta Terra que não tinha oxigênio ainda, tá? Então ele vai mudando para receber o próximo elemento lá no começo, e depois os elementos vão se modificando e combinando para receber os seres, por assim dizer, com vitalidade. Por exemplo, começou a precisar receber a vegetação. E a vegetação que começou a existir era a subaquática. Porque a vida, por assim dizer, como nós conhecemos de animal, começou na água. Então, o planeta ele vai se modificando para sempre receber o próximo ser. Tá bom? Então, a natureza, a vegetação, ela vai servir a um outro ser mais evoluído. Tá certo? Então, nós vamos sair do reino vegetal, e antes dele foi o reino mineral, porque para ter vegetação também precisa de alguns componentes, como por exemplo a vegetação em solo seco. Precisa da terra tá já preparada para vegetação. Durante um tempo, o solo do planeta Terra não era essa terra que vocês conhecem. Não crescia nada nela. Tá? Mas à medida em que os seres da água vão evoluindo, ele vai precisar, na evolução ele vai sair da água. Tá bom? E vai virar o que a gente chama de anfíbio. Precisa ter vegetação fora da água para o anfíbio poder sair. Até porque, muitas vezes, ele se adaptou numa evolução necessária. Já não tinha para ele o que ele precisava dentro da água. Então ele tinha que sair. Ele foi buscar a alimentação. E foi mudando. Assim são os planetas. Tá bom? O planeta Terra comporta espírito de prova e expiação. Para você vir do mundo angelical para cá, você tem que passar por uma câmara retificadora, tá bom? Como espírito desencarnado. Para você reencarnar, você vai ter que utilizar os elementos que tem aqui no planeta Terra, de princípio inteligente, para formar seu corpo de carne e o perispírito. Eu estou fazendo uma revisão, tá? Nessa situação toda, você vai começar a entender como que seria um espírito que vive num planeta angelical. Bom, o corpo dele é basicamente fluídico, é etéreo, certo? Mas ele também é formado pelo fluido que existe naquele planeta. Tá? Não é porque ele é do mundo angelical, porque ele é do mundo divino, que ele não precisa compor o seu perispírito. Assistam a morte de Dimas, que vocês vão ver que foi feita uma histogênese. Como que chama, Júnior? É histólise espiritual? Histólise espiritual. Depois é feito... A histogênese espiritual. Então, você tem que decompor aquilo, aquelas combinações do perispírito. Por quê? Para onde ele vai, o que deveria acontecer com todos, automaticamente, não acontece. Acontece só com ajuda. Você tem que desfazer aquele perispírito, porque você vai ter que formar um outro, adequado para o lugar onde você vai viver. Por exemplo, a colônia espiritual. Então a morte de Dimas vai te dar um exemplo do que nós estamos falando. Tá bom? Quando desliga todo o espírito do corpo de carne, desfaz aquele corpo espiritual, tira os componentes que não são necessários para o desencarnado. E tira também os componentes que prejudicam o desencarnado se ele levar isso com ele. Qual é o principal fluido que o desencarnado em sofrimento leva com ele e vai continuar causando a ele a dor, o sofrimento, a doença e a ligação à matéria? Como chama, Rafael? Fluido vital? Ah, garoto, esse menino vai longe. Esse menino vai longe, ele mora perto, mas ele vai para longe. O fluido vital, ele é necessário para o encarnado. Tá legal? E quando a gente desencarna,
o fluido vital é extremamente desejado por desencarnado trevoso. Tá bom? Por quê, Júnior? O desencarnado trevoso usa fluido vital para construir cidades espirituais, para fazer construção, para fazer. Usa o fluido vital para fazer instalações, por exemplo, né? Para ele poder criar as coisas dele. Enfim, uma série de situações que Que são, mais, são Adalberto? inúmeras. Na verdade, ele se alimenta do fluido vital. Certo. Ele se alimenta do fluido vital. Tá bom. E o Bernardo? O que o Bernardo acha? Eu acho que através do fluido vital, eles conseguem se encostar na pessoa encarnada para sentir aquela energia. Por exemplo, quando a pessoa, eles querem se alimentar, eles se encostam naquela pessoa encarnada, né? E através do fluido vital, eles conseguem o vapor da alimentação, eles sugarem e sentir se alimentar. É uma das utilidades do fluido vital. Muito bem. A Kátia levantou a mão. Tem outra. É que eu tenho uma dúvida. Ah, você tem dúvida? Não, você tem que falar para que serve o fluido vital. Por que o trevoso quer o fluido vital? Ele quer ter tudo que a gente tem, as coisas que a gente sente, ele consegue sentir pelo fluido vital. Tá. Alimento, sentimento, ele consegue manipular o que ele quiser com o fluido vital. Tá, o Adalberto ia falar alguma coisa, né? É muito parecido com o que a Kátia falou. O quê? O fluido vital mantém ele vivo as sensações de como ele estivesse vivo. E o Luizão também levantou a mão ali para falar o que é fluido vital, porque ele é doutrinador e ele tira o fluido vital dos espíritos. Ele sabe disso. Luizão, para que o espírito trevoso ou que está em sofrimento, o espírito que está em sofrimento precisa do fluido vital, porque leva junto. Acho que eles usam também para matar o vício deles, né? Para poder sentir a sensação do álcool, do fumo, de droga, essas coisas. Então tá bom. E a Rosana, tem alguma coisa? Não, eu acho que tem várias utilidades. Eu acho que pode servir como ferramenta, como uma liga, para, no caso de sentir as sensações encarnadas, né? Mas eu acho que também como ferramenta para alimentar construções, como o Júnior falou. Eu acho que tem mais de uma utilidade. Tá. Então é o seguinte, por que é importante vocês entenderem o fluido vital? Porque se vocês estão trabalhando, seja médio psicofônico ou doutrinador, vocês têm que saber por que a gente tem que tirar o fluido vital do espírito que vem para a doutrinação. Tá legal? Então nós temos dois tipos de espírito que vão levar o fluido vital com o próprio corpo dele. O corpo espiritual e o duplo etéreo, que é o corpo energético. Tá legal? Esse está levando. O outro quer o fluido vital do outro. Tá bom? Esse que quer o fluido vital do outro é trevoso e inteligente que sabe para que serve. Para você tratar um espírito inteligente que sabe para que serve o fluido vital de outra pessoa, você precisa saber o que é o fluido vital. Para que ele utiliza. Está lá em André Luiz, beleza? Onde você mais aprende sobre isso. É importantíssimo ler André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual. São 13 volumes. Não são todos os livros de André Luiz, tá legal? São 13 volumes. Começa lá em Nosso Lar, tá bom? Vai passando as experiências do André Luiz. O fluido vital que você tem no seu corpo de carne, Luizão, ele tem que ficar no túmulo com o seu corpo de carne. Tá bom? Para você conseguir isso, ou você é um cara bam, tá bom? Desses que faz o que Deus quer, que entende a questão do espiritismo, que estudou, trabalha com isso, e quando você se desligar, ou melhor dizendo, se você desencarnar, você não vai ter ligação à matéria. Não ter ligação à matéria, gente, representa o seguinte: quando você desencarna, você fala, beleza, graças a Deus vou voltar para o mundo espiritual, porque o corpo de carne, gente, é um peso para o espírito.
Tem gente que sofre muito quando desencarna, tá? E não é para sofrer quando desencarna. Sabe por que você não pode sofrer quando desencarna? Porque a matéria é um peso. Nós viemos aqui para trabalhar. Lembra de Adão e Eva quando saem do paraíso, o que Deus fala para eles? Você comeu o fruto proibido, você desobedeceu a lei, e agora você vai para o mundo viver do próprio suor. Aquilo ali é o ensinamento que na época não se podia falar abertamente, até porque as pessoas que estavam recebendo essa informação não sabiam o que estava escrevendo, tá? Era uma forma alegórica de dizer para nós, quando você não cumpre a lei daquele lugar que você vive, você vai ter que trabalhar, vai ter que ir para o mundo inferior e sair desse paraíso, um mundo sem trabalho material, um mundo espiritual, onde o corpo de carne é pesado. Então, quando você se desliga do seu corpo de carne, Luizão, sabendo tudo isso, estudando aquela apostila de doutrinação de espírito, todas as apostilas que nós passamos para vocês, que o Luizão leu e está careca. O Luizão tinha um monte de cabelo quando ele começou a ler isso. Ele está careca de tanto estudar aquilo lá. Tá bom? Aí o que acontece com o fluido vital seu? Ele tem que sair do seu perispírito. Senão você não fica livre da carne, da matéria. O fluido vital prende você aos assuntos materiais. Mas é culpa do fluido vital? Não, é que você levou o fluido vital porque você não tinha essa pegada que nós temos aqui. Você não entendeu o que é o fluido vital. Você não entendeu que a vida continua e ela é muito melhor depois que você desencarna e vai para a colônia. Tá? Porque quando você estiver lá, com todos os seus amigos e parentes, e chegar a hora de você reencarnar, aí você vai chorar. Os seus parentes que vão ficar para trás vão chorar. Assista Nosso Lar que você vai ver. Quando a dona da casa lá, que eu esqueci o nome dela, quando ela vai reencarnar para ajudar a filha que reencarnou, que vai reencarnar depois dela, o filho dela fica chorando. Ali sim, o pessoal diz para nós, reencarnar é muitíssimo mais complicado do que desencarnar. Quando você vai reencarnar, você pega um corpo material pesado e vai vir para um local onde você tem que trabalhar muito. Espiar as faltas e provar que você consegue superar os seus problemas que virão, né? Na sua encarnação. Agora, quando você desencarna, você vai para um lugar muito melhor. Você vai para uma colônia onde está todo mundo bem. Para você conseguir ir automaticamente, você tem que saber de tudo isso, acreditar nisso tudo e praticar o ensinamento de Jesus todo dia em tudo que você faz. Não tem desculpa. Ah, eu fui envolvido não sei o quê, pelo não sei o quê, por não sei quem, de forma irresistível. Não, você pode ter sido envolvido, mas de forma irresistível não. Porque se você não quiser, ninguém te envolve. Tá? A Kátia está levantando a mão faz um tempão. E deve ser outra pergunta. Não, é que a dúvida que eu tenho, assim, que eu não entendi ainda, é se o fluido vital tem a ver com esse cordão de prata que a gente tem. O fluido vital não tem nada a ver com o cordão de prata. Ah, então beleza. O cordão de prata que você tem sobre a cabeça só é visto quando você está em desdobramento. O seu perispírito desdobra, por exemplo, e você vem em desdobramento para uma reunião mediúnica. Quando a gente olhar sobre a cabeça do encarnado, nós vamos ver dois cordões prateados. Um é do médium e o outro é de um outro encarnado. O cordão prateado significa encarnado. Tá? Então, quando você desencarna, você não fica com o cordão prateado. Você vai ficar ou não com fluido vital. E o fluido vital é desejado pelos trevosos por quê? Porque no mundo espiritual, o fluido vital, se não for decomposto, é assim o Adalberto que fala? Isso. Quando você quer desfazer uma molécula que foi composta, tá? A molécula são combinações de átomos, tá bom? Quando você quer desfazê-la, você tem que dissociação. Uma dissociação, né? Você vai decompor aquilo, ou seja, você vai dissociar. Então isso aconteceu muito conosco quando a gente recebeu espíritos que estavam perdidos por aí, que eu falei para vocês agora, e ele traz com ele fluidos que nós não conhecemos. Fluidos de outros mundos causam em nós urticária, coceira, comichão. E nós aprendemos que nós tínhamos que fazer
dissociação para que eles se transformassem em fluidos mais simples para nós podermos controlar. Porque nós só podemos controlar fluido aqui na Terra que tem na Terra. Nós damos ordem para esses fluidos da Terra. Os fluidos que estão em outro planeta que a gente desconhece, a gente não pode se meter. É que nem energia. Tem um monte de gente aí que faz práticas de mexer com energia. O cara adoece, tá? Porque não é para mexer com energia. Nós só temos autorização, por tudo que André Luiz trouxe e está nos livros do kardecismo, nós só temos autorização para mexer com fluidos. Outra coisa, a gente só tem autorização para mexer, por enquanto, com 7 centros de força. Nós não estamos autorizados para mexer com outros centros de força. Por quê? Porque nós não sabemos de onde a gente veio. Se a gente é oriundo da própria Terra ou veio de um planeta com maior conhecimento. Os espíritos que vieram de outro planeta com maior conhecimento, a hora que ele der uma ordem para qualquer fluido daquele planeta que ele estava para baixo, todos eles vão obedecer. Como eu não sei de onde eu vim, é melhor eu ficar só nos fluidos da Terra. Porque senão eu posso comprometer a saúde do assistido. Por exemplo, eu vou mexer nos fluidos que estão envolvendo o Luizão. Se esses fluidos forem da Terra, é comigo mesmo. Se eu perceber que ele está envolvido com um fluido que não é do planeta, tem uma solução, mas tem que ter conhecimento. Eu peço para dissociar esses fluidos, os que não são do planeta Terra, os mentores levarem para onde eles quiserem, e os fluidos que são do planeta, eu mesmo cuido dele. Tá? É por isso que a gente pode curar, mas tem que ter conhecimento. Então o trevoso quer o fluido vital dos que desencarnaram. Porque no mundo espiritual, o fluido vital, meu, do Luizão, do Adalberto, de qualquer um, não gasta. Se ele não for dissociado pelos mentores, ou pelo próprio espírito que desencarnou, ele não gasta, tá? No mundo espiritual, o fluido vital não gasta. É como se ele fosse eterno. Por quê? Porque ele não tem corpo de carne para ser utilizado. O fluido vital é gasto, utilizado e acaba pelo consumo do corpo de carne. Então, o trevoso quer isso por quê? Porque ele não gasta. Então, dali ele tira energia para ele tira cidades espirituais, prisões, ele transforma os espíritos no ser que ele quiser, tá? Não esquece, no mundo espiritual, manda mais ou menos igual aqui na Terra encarnada. Quem tem mais conhecimento e mais inteligência, manda no outro. Tá bom? Manda mesmo. Não pede, não. Então, vocês vão ter lá também, no André Luiz, a transformação que o antigo Papa fez de uma pessoa e transformou ela em lobo. Para dar um exemplo de... como é que é, Adalberto? Não sei o que, tropia lá, que eu esqueci? Licantropia. Como? Licantropia. Licantropia, que é transformar uma outra pessoa ou a si mesmo numa forma perispiritual animal. Tá legal? Vocês vão ver um exemplo meio parecido com isso encarnado, se vocês forem pesquisar a hora que acabar essa live daqui 5 minutos, o que aconteceu com Nabucodonosor. Tá? Médio de grande potencial, foi envolvido por espírito trevoso, evidentemente, e ele acabou tendo atitudes e comportamentos de um animal. Ele ficou realmente comendo capim. Isso é uma história que está lá escrita na Bíblia e nós cuidamos de Nabucodonosor. Tá bom? Na mediunidade. E, bom, enfim, o fluido vital é isso. Os nossos assuntos vão se desenvolvendo, porque dentro do assunto vai criando outras situações, e no final das contas nós não falamos ainda sobre por que o ovoide causa doença, por que é permitido colocar o ovoide mórbido perto de nós, como que isso se dá, e nós estamos enrolando esse negócio de ovoide até o final, porque ele é muito interessante. Então eu prendo vocês nessa história, tá? Mas o ideal é vocês participarem. Então semana que vem, é melhor, por exemplo, vocês chegarem na reunião com o Livro dos Espíritos e Evangelho na mão. Um dos dois vocês vão ter que usar, porque eu vou perguntar coisa para vocês. E eu espero que vocês não desistam, né? Porque senão amanhã, na semana que vem vai estar só eu e o grilo aqui do quintal.
Porque o pessoal fica com medo da pergunta. É assim que se aprende, gente, participando. Tá? Por exemplo, o Luiz tem já conhecimento sobre um monte de coisa. Mas ele é um cara tímido, quietão, acorda de madrugada para trabalhar. Eu não quero forçar a barra com ele, senão ele não aparece mais. Tá? Mas o fluido vital, ele causa a nós, que não nos desligamos dele, ele causa uma ligação à matéria. Como que ele faz isso? Você viveu sem esse conhecimento, sem essas atitudes que nós estamos falando o tempo inteiro. Quando você desencarnar, você vai viver igual você estava vivendo. Está vivendo com os dois pés na carne, ligado à matéria, querendo cada vez mais? Eu quero ter, né? Eu não estou satisfeito com o meu carro 2016, eu quero um 2022. Nós estamos em 2021, eu quero um carro 2022, beleza? Eu tenho uma casa, eu moro numa casa de 120 metros, mas eu quero uma de 250. E a gente vai querendo mais e mais e mais, a gente não se satisfaz. E os irmãos morrendo de fome na frente do nosso apartamento, da nossa casa de luxo. E ele vai nos incomodar. Mas eu não posso solucionar o problema do mundo. Pode. Cada vez que uma pessoa melhora e ajuda o outro, você está melhorando o mundo. E a gente se liga a essas coisas, quando a gente desencarna, pode ser o melhor espírita que tem na Terra. Se ele estiver ligado à matéria, nesse sentido que eu acabei de dizer, tá bom? Ele vai desencarnar ligado à matéria. Ele não vai sair daqui, ó. Por isso que na sua casa, no seu trabalho, na rua, tem milhões de espíritos zanzando. A maioria deles nem sabe que desencarnou, de tão ligado à matéria que ele está. Tá legal? Está no ponto de ônibus com você para pegar o ônibus ou o Uber. Ele está entrando no carro com você. Então a gente tem que se desligar disso de forma não a dar tudo que temos para os outros. Não é isso. Você tem que viver de uma forma que você tenha certeza absoluta que isso não é o importante. Quando você desencarnar, isso vai ficar tudo para trás e você não vai olhar para trás. Esse é o cara que sabe viver. Ele usa a matéria para melhorar como espírito. Quem usa errado, a matéria que usa ele. A matéria usa ele, se a matéria está dominando ele, ele vai ficar preso na matéria. É simples. Tá bom? Combinado? Semana que vem, nesse mesmo horário, nós vamos falar de ovoide, né, Kátia? Eu estou aqui na expectativa desse ovoide. Ainda bem, tem 10 semanas que ela está nos acompanhando esperando o ovoide. É isso mesmo que a gente quer. Semana que vem nós vamos encerrar esse assunto de fluidos, porque depois nós vamos começar 3 assuntos que vão nos ajudar. Bernardo, Júnior e Adalberto. Que eu vou sortear e dizer o dia que eles vão falar isso para nós, tá bom? Combinado? Vamos agradecer a Deus Jesus e pedir que os irmãos possam ir às nossas casas, nossos trabalhos, com os nossos parentes, tratar dos espíritos que estão lá. Que possa a nossa casa ficar iluminada, socorrendo os nossos irmãos, que eles recebam a luz de Jesus, sejam tratados e encaminhados para tratamento em colônias ou aguardando as reuniões mediúnicas. Agradecemos a todos pelo comparecimento. Muito obrigado de todo o coração. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Gente, vamos ligar o microfone? Muito obrigado. Tchau. Obrigado, Bernardo, Rosana. Tchau, gente. Tchau, Kátia. Obrigado, Davi. Rosana. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Rafael e Kátia. Davi. Luizão, valeu. Tchau. Rosana, Adalberto. Tchau, Tchau, Adalberto. tchau. Boa noite. Tchau, Jujuba. Tchau, Doutor. Fique com Deus. Tchau, hein? Luizão. Fiquem Obrigado. com Deus, Tchau, gente. Juju. Graças Valeu. a Deus. Tchau. Tchau. Ei, Doctor. Daqui a pouco nós falamos. Ih, caramba.